Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Fábio Maia e o tema do vídeo de hoje é Fórmula Visual, o Poder Invisível, parte 1. Esse tema é extenso, foi extremamente pedido por vocês aqui no canal. Nessa primeira parte eu estou gravando todo o conceito teórico que está por trás da FV e apenas um exemplo de utilização de fórmula visual. A parte 2 depende de vocês. No final do vídeo eu vou deixar aqui as instruções de como é que vocês fazem para a gente gravar a parte 2, tá bom? Antes de ir para o conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo por aqui. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com a comunidade TOTS RM, mandando um link para os grupos que você participa no WhatsApp, Telegram ou Skype. Pode ser que esse conteúdo seja útil a um de seus colegas. E por último, não deixe de me seguir no Instagram, no @imfabiomaia. É por lá que você pode fazer perguntas e tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias. Não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar a tornar a nossa mensagem aqui ainda mais relevante. Muito obrigado. E agora eu quero te mostrar o que você vai aprender no vídeo de hoje. Como de costume, eu quero te mostrar aqui a nossa jornada de aprendizado. Hoje ela está dividida em 6 etapas. A primeira etapa é a origem da fórmula visual, de onde é que esse modelo surgiu. Etapa 2, o que é um workflow? Eu também quero te dar aqui um exemplo de fluxo. Na etapa 3, a gente vai ver o que é uma FV de fato, entender o modelo de negócio e arquitetura. Na etapa 4, o que é possível fazer utilizando a FV, aplicações práticas. Na etapa 5, eu quero te mostrar os componentes de uma FV, categorias, atividades e gatilhos. E na etapa 6, a gente vai botar a mão na massa e vai construir algumas fórmulas visuais. Bom, qual é a origem da fórmula visual? Na verdade, ela derivou de uma solução Microsoft Windows Workflow Foundation, abreviado aí pela sigla WWF. Então, na verdade, ele é um modelo de objetos, né, um conjunto de ferramentas voltados para o desenvolvimento de workflows. E isso tornou o WWF uma API completa. Agora, presta atenção nesse trecho, para que desenvolvedores possam integrar funcionalidades de workflow em suas próprias soluções. Então a TOTS, na verdade, utilizou esse cara como base fundamental para a construção das FVs. É daí que surgiu. Então a TOTS não criou, na verdade, esse mecanismo de FV. Ela utiliza o WWF por trás e aí ela construiu suas próprias funcionalidades de workflow baseado nesse cara, tá bom? O que é um workflow? Workflow ou fluxo de trabalho, na minha definição, é uma sequência de atividades necessárias a fim de se atingir determinado objetivo, beleza? E para a gente exercitar um pouco essa questão de fluxo, eu queria te chamar aqui para fazer um exercício comigo. Vamos supor que eu quero nesse momento comer batata frita. Quais são os passos que eu tenho que fazer para realizar ou atingir esse objetivo? Vamos pensar junto? Um fluxo ou fluxograma nada mais é que a representação gráfica de um processo. Então, eu vou usar aqui nesse exemplo o Visage, que é uma ferramenta de modelagem de processo. Não vou discutir aqui modelagem, eu só quero usar o Visage para demonstrar o fluxo do processo de quando eu quero comer batata frita. Então, o processo ele inicia com o símbolo de início, e aí eu tenho algumas tarefas. Então a primeira é pegar a batata. Depois disso, descascar. Depois disso, cortar em palitos. Depois disso, fritar. Depois disso, comer. E aí eu posso encerrar o meu processo usando esse símbolo aqui. Muito bem, então do momento zero em que eu decido comer batata frita até o momento em que eu como, basicamente eu tive aqui 5 atividades, encadeadas, uma ordem lógica, e aí o objetivo foi cumprido. Agora a gente tem algumas reflexões que podem ser feitas aqui em cima desse modelo. Vamos fazer junto aqui. O primeiro ponto importante aqui para a gente checar é o seguinte. Eu parti da premissa que tem batata na minha casa, por isso que eu consegui pegar, descascar, cortar em palitos, fritar e comer. Agora pode ser que você não tenha batata na sua casa.
Então, você precisa, na verdade, de uma estrutura de decisão para saber que caminhos você tem que seguir caso você tenha a batata e caso você não tenha a batata. Então, me parece que esse fluxo aqui está incompleto, mediante as situações que a gente pode enfrentar. Vamos refazer, então? Bom, então vamos lá. Eu apaguei aqui todo o meu fluxo, deixei só o símbolo de início. E agora eu vou acrescentar aqui a primeira tarefa, seguinte ponto. Checar se tem batata. Concorda? Isso aqui muda tudo, né? Se tiver batata eu faço uma coisa, se não tiver eu tenho que fazer outra. Então, checar se tem batata. Coloco aqui um losango que representa uma estrutura de decisão. Beleza? Vamos lá. Se tiver batata, eu vou fazer uma coisa. E se não tiver, a gente pode fazer uma outra tarefa aqui. Então, checar se tem batata. Tem batata? Se tem, pegar batata. Se não tem, comprar no supermercado. Aí, a partir daqui, eu posso repetir. Descascar batata. Cortar em palitos. Fritar. Comer. E encerrar. Muito bem. Esse processo aqui ele está terminado. Agora, depois que eu compro a batata, o que eu posso fazer? Eu posso voltar para a minha trilha normal. Concorda? Então, posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Depois que eu compro a batata, eu vou lá, pego a batata, descasco, corto, frito e como. Percebe que o fluxo precisa representar exatamente as possíveis situações que você encontra em determinado processo? Então, com forma visual é a mesma coisa. Se você sair encadeando atividades sem refletir exatamente do que você precisa, você vai ter esse problema aqui. Você vai construir um fluxo e depois você vai ter que desmontar e refazer. Tá? Então, o ideal é que você planeje primeiro qual é o seu processo e quais são as atividades que você precisa para completar esse processo. Tá bom? Então, deixa gravado esse exemplo, porque no momento da montagem de uma FV, você vai se lembrar muito desse processo de quero comer batata frita, tá bom? Bom, então o que é uma FV? É um recurso que oferece o desenvolvimento visual de lógicas de negócio com o objetivo de estender as soluções, ou seja, amplia o poder que você tem no RP, multiplicado aí por 1000, por 1 milhão. A FV de fato é um poder invisível, por isso que eu coloquei isso no título do vídeo aqui, tá? Ela te possibilita pequenas customizações em todos os produtos, né, da linha TOTOS RM, te permite criar regras específicas em determinados cadastros e processos, te permite automatizar e validar dados e ainda por cima fazer com que a entrada de informações e resultados sejam muito mais consistentes. Então, FV é o poder, velho. Se souber usar, você vai voar nessa bagaça. O que é possível fazer numa FV? Encadear processo, criar validações, consumir web service, gerar relatório, enviar e-mail, SMS, alterar, inserir, excluir registros, abrir arquivo, são diversas possibilidades, nem caberia colocar tudo aqui, mas só para você ter uma dimensão. O que não é possível fazer? Criar novas telas, exibir janelas com mensagens interativas e modificar regras de negócio nativas, né? Uma FV não pode interferir no próprio produto. Quais são os componentes de uma FV? A FV basicamente tem categorias, atividades e gatilhos. As categorias dizem que perfis de usuário podem executar a FV, atividades dizem que passos a FV deve executar e os gatilhos dizem em que momento a FV será acionada. Falando um pouquinho mais aqui dos gatilhos, são inúmeros gatilhos, tanto na parte de cadastros quanto na parte de processos. Eu vou dar ênfase apenas nesses aqui. Então vamos lá.
gatilhos antes da leitura da visão e depois da leitura da visão, após a leitura da visão. O que eles fazem, né? Quando eu clico para carregar uma visão, eu posso disparar uma FV antes dessa visão ser carregada ou após essa visão ser carregada. A gente usa esse após a leitura da visão para uma atividade específica que é criar coluna, mas tem aí umas outras aplicações. O próximo, que eu acho que assim, é um dos mais utilizados, é antes e após salvar o registro. Então, seja, antes de salvar o registro eu faço alguma validação, enfim. E após salvar o registro eu também posso disparar alguma ação. E lá em processo, a gente tem antes da execução do processo e após a execução do processo. Então, a mesma coisa, antes de executar eu posso fazer checagens, validações, uma série de atividades. E após a execução eu posso disparar outras ações encadeadas. Então, esses aqui são os principais gatilhos de fórmula visual. Então, pessoal, até agora a gente cobriu desde a etapa 1, né? Então, como é que foi criada a FV, de onde é que ela veio, mostrei para você aí um exemplo de fluxograma, para você entender que isso faz parte do seu planejamento de criação de uma FV. Te mostrei o que de fato é uma FV, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E aí a gente chegou aqui agora na parte dos gatilhos, né? Então esse foi o overview, a primeira parte do vídeo era um overview geral do que é uma FV. E agora a gente vai para a etapa prática, que é a construção das FVs. Então bora lá. Em qualquer sistema que você tiver, vem aqui no menu Gestão, você já enxerga aqui o menu de fórmula visual. Então a gente tem aqui as atividades e categorias, o próprio lugar onde eu cadastro a fórmula visual. Tem aqui um menu de executar. Esse menu aqui te permite executar uma fórmula visual de forma manual. Isso depende muito da sua necessidade, mas é por aqui que você faz. Então ela pode estar engatilhada em alguma tela, em algum processo, ou você também pode executar aqui a qualquer tempo ela de forma manual. Por aqui também, se você estiver usando um ambiente de N ou 3 camadas, você também já consegue deixar o agendamento pronto. Depois a gente tem aqui o cadastro de atividades. Então, todas essas atividades aqui estão disponíveis lá dentro do designer, né, da fórmula visual. Elas estarão lá representadas por símbolos gráficos, mas elas estão cadastradas aqui também. E aí a gente vem para categorias. Você lembra que categoria define quem pode executar uma fórmula visual. Então, basicamente, eu posso ter aqui nas categorias, vou dar um nome aqui para ela, folha de pagamento. Aqui nos perfis, eu incluo quais são os perfis que poderão executar fórmulas visuais ligadas a essa categoria. Então, eu estou trabalhando aqui com o usuário mestre. O usuário mestre tem o perfil DBA, ele lista o perfil DBA de todos os sistemas. Eu vou escolher aqui o perfil RM Labore. Tá? Se você estivesse criando aqui uma categoria de fórmulas visuais para a área de contas a receber, você procuraria aqui quais são os perfis de contas a receber que poderiam executar essa FV. Tá? Então, isso aqui também depende muito de como é que você vai criar a FV, para qual finalidade, em que processo, quem vai executar, tá beleza? Salva aqui essa categoria porque a gente vai usar ela agora na próxima etapa, que é a criação da fórmula visual. Bora lá então criar a nossa FV. Aqui em fórmulas visuais, a gente pode usar uma estrutura de agrupamento de fórmulas, né? Então eu posso criar várias fórmulas visuais e criar uma outra vazia sem nada só para ser o agrupador. Como é que seria isso? Posso escrever aqui, ó, essas FVs que eu estou criando são de folha de pagamento. Visível a todas as coligadas depende. Geralmente uma FV é utilizada em todas as coligadas, mas se ela for específica, você deixa aqui desmarcado. Categoria vai ser a categoria que a gente criou. E aqui na fórmula visual pai eu vou deixar sem nada. Vou salvar. Então perceba que eu só criei a FV, ainda não associei ela a nenhum gatilho, a nenhum processo. E agora eu vou criar uma outra FV. Primeira FV. Aqui na descrição você pode usar inclusive para documentar a necessidade que te levou a criar uma FV.
Por exemplo, foi solicitado via chamado, e aí você escreve toda a história aqui, beleza? Visível a todas as coligadas, categoria a que a gente criou, e aqui ó, eu posso dizer que a fórmula visual pai é a forma visual com o nome folha pagamento. Folha de pagamento. Então, quando eu salvar aqui, dar um OK, perceba que a minha FV ficou aninhada debaixo da fórmula principal. Então, isso aqui é bom para você organizar suas FVs, senão elas vão ficar todas espalhadas aqui. Beleza? Então, cadastrada a FV, agora a gente vai entrar na estrutura da FV e ver como é que encaixa aqui as atividades. Então, assim, o que é importante você saber aqui? Que quando você clica no botão editar, você na verdade está modificando a parte cadastral da FV. Você também pode entender aqui gatilhos, né? Ela está associada, você pode inclusive fazer essa associação por aqui, e também aqui processos, que ela está engatilhada. Agora, quando você dá um duplo clique, aí você cai no designer da fórmula visual. Esse lado esquerdo aqui tem as propriedades gerais da FV. Aqui você tem o fluxo de trabalho sequencial. Então lembra do fluxograma que a gente desenhou? Como é que a gente faz quando a gente quer comer batata frita? É aqui que você aplica aquele mesmo conceito. Aqui que você vai construir o seu fluxo, que vai estar carregado, na verdade, de uma série de atividades. Então aqui nas atividades a gente tem atividades que são gerais, né? Elas podem ser utilizadas de forma global. E eu também tenho atividades específicas para cada sistema. Contabilidade, educacional, financeiro, tem aqui Fluig, tem aqui as atividades de integração, conceito, enfim. É uma série de atividades aqui construídas pelos times específicos de produto e pelo pessoal de framework. Beleza? Então, lembra das atividades que eu mostrei lá fora? Elas estão aqui, só que agora representadas de forma gráfica. Inclusive é possível incluir novas atividades. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um TDN que explica aí o processo de criação. Se você quiser criar alguma atividade, você tem lá um procedimento padrão que deve ser seguido e ela fica disponibilizada aqui também. Tá bom? Então, propriedades gerais da FV. Desse lado aqui, o nosso fluxo de trabalho, é aqui que a gente vai encaixando as atividades. Aqui eu tenho a lista de atividades e aqui eu consigo ver a estrutura da minha FV. De forma organizada e hierárquica, quais são as atividades que foram linkadas nessa FV. Beleza? Então, bora construir aqui a nossa primeira FV. Vamos supor que alguém te pediu que você faça algumas validações, por exemplo, no cadastro de eventos lá da folha. Só que essas validações elas têm que ser diferentes quando você está incluindo, excluindo ou alterando o cadastro de evento. Então vamos começar já quebrando tudo. Você tem uma atividade aqui que chama executar de acordo com o estado do registro. Vou aumentar ela aqui, ó, só para você ver. Ó. Executar de acordo com o estado do registro. Então, olha só que legal. Eu consigo tomar ações quando eu estou fazendo um insert, uma inclusão. Eu consigo tomar ações quando eu estou fazendo uma edição. E eu consigo tomar ações quando eu estou fazendo uma exclusão. Então, assim, se eu jogar atividades aqui dentro, elas serão executadas somente na inclusão. Se eu não jogar nada aqui, na edição não acontece nada. E se eu não jogar aqui, na exclusão não acontece nada. Beleza? Aí a gente tem uma atividade que é bem famosa, que se chama gerar exceção. Essa atividade ela é sempre executada quando eu quero interromper um fluxo e exibir uma mensagem. Então, sempre que a gente coloca uma atividade, aqui na aba propriedades eu tenho algumas opções de preenchimento. No caso aqui de gerar exceção, eu consigo escrever uma mensagem. Por exemplo, proibido alterar registros. Ou proibido alterar o cadastro de eventos. Beleza?
Vou salvar essa FV e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para engatilhar. Assim, como é que eu faço ela ser disparada? Eu venho aqui no cadastro de eventos, venho aqui em processos, fórmula visual, gerenciar. Lembra dos gatilhos? Então é o seguinte, eu não posso deixar o cara alterar esse registro. Então qual é o gatilho que eu tenho que usar? Se ele não pode salvar, então eu tenho que exibir a mensagem antes de salvar o registro. Então eu clico em cima do gatilho, venho aqui e procuro a minha FV. Primeira FV, ela está ativada com exceções. Então assim, quais são os tipos que eu posso usar aqui? Ó? Eu posso desativar, ativado com exceções, ativado ignorando exceções ou ativado parando a execução em caso de erro. Eu também tenho aqui prioridade, pode ser que eu tenha mais de uma FV no mesmo gatilho e aqui eu defino quem que vai ser executado primeiro, quem vai ser executado antes ou depois. Então vamos lá, salvei aqui, vou dar um OK e vou tentar alterar esse cadastro aqui. Ó. Escrevi aqui 1/3 de férias, teste, vou salvar. Nesse momento, antes de salvar o registro, que foi o gatilho que eu escolhi, a FV vem aqui, ó, proibido alterar o cadastro de eventos. E não tem jeito, eu não vou conseguir alterar. Posso tirar, posso escrever de novo, me ajuda a alterar. Clico em salvar, ela dispara. Então assim, essa daqui é uma FV muito útil, porque você consegue construir validações conforme a transação que você está executando. Então eu posso validar de um jeito para inclusão, de outro para alteração e de outro para exclusão, ou simplesmente não mexer. Por exemplo, a FV que a gente fez foi criada para alteração. E se eu quiser criar um evento? Colocamos alguma exceção no estado de inclusão? Não, a gente só colocou um gerar exceção dentro do estado de edição. Então, se eu quiser cadastrar um evento, teste FV, provento valor e salvar, a FV foi disparada, porém não existe nenhuma ação dentro da transação de inclusão. Da mesma forma que se eu quiser excluir esse evento, eu também posso excluir. A FV foi disparada, porém não existe nenhuma ação dentro do bloco de exclusão. Beleza? Então assim, essa FV, esse modelo de FV é bem útil quando você precisa tomar ações diferentes baseado na transação que você está executando. Pode ser que no momento da inclusão você queira disparar um e-mail para avisar alguém sobre alguma coisa. Pode ser que no momento da edição você não queira fazer nada e no momento da exclusão você também queira tomar uma outra ação. Então, essa atividade, né, que é executar a atividade conforme o estado de registro mais gerar exceção, é um recurso poderoso para esse tipo de procedimento. Agora, eu também posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, aqui na exclusão, eu também quero gerar uma exceção. Vem aqui na propriedade, mensagem, isso é um absurdo, não pode criar evento. Salvo, venho aqui no evento e tento criar. Evento 8888, teste FV. Tento salvar, olha lá. Isso é um absurdo, não pode criar evento. Então percebe que você pode tomar ações diferentes baseado na transação. Agora, essa nossa FV, ela está muito específica para o cadastro de evento. Eu posso engatilhar uma mesma FV em mais de um cadastro. Então, por exemplo, aqui nessa mensagem que está específica para evento, eu poderia transformá-la em uma mensagem genérica. Isso é um absurdo. Proibido criar novo registro. E aqui, na edição, proibido alterar o cadastro. Salvo. Vou vir aqui no cadastro de funções. E da mesma forma,
eu vou engatilhar. Antes de salvar o registro, eu quero a nossa primeira FV. Dou um OK. Engatilhou a FV, fecha a tela, abre de novo. Vamos lá. Vou criar aqui a função 8888 teste FV. Salvar. Isso é um absurdo. Proibido criar novo registro. Então, veja que uma FV ela pode ser utilizada em mais de uma tela, em mais de um data server, sem nenhum problema. Vamos cancelar isso aqui. E olha só que legal. Aqui nessa visão, se a gente clicar agora no botão editar, aqui em gatilhos eu consigo saber onde é que ela está engatilhada. Então ela está no gatilho antes de salvar registro, tanto do cadastro de eventos como do cadastro de função. Beleza? Então acho que é bem legal. Essa funcionalidade aqui é muito utilizada para validações de cadastro. Então imagina que você pode fazer isso aqui. O que você pode fazer numa admissão, que é uma inclusão? O que você pode fazer quando estiver acontecendo uma alteração? E o que você pode fazer quando estiver acontecendo uma exclusão? Com essa demonstração aqui de tornar uma FV mais genérica, eu vou encerrar essa primeira parte. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, a parte 1 está finalizada e agora vocês podem estar se perguntando cadê a parte 2. Para a parte 2 eu quero fazer algo diferente. Eu quero convidar aqui alguns amigos que são conhecidos como os bruxos da FV. Os caras são sinistros. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos compartilhar esse vídeo para ele bater 1000 visualizações. E aí história de comentário aqui embaixo com a hashtag #ChamaOsBruxos. Assim, ó. Chama os bruxos, beleza? Vou convencer esses caras a participar com a gente do vídeo 2, onde a gente vai ter inúmeros outros exemplos de utilização de FV. Valeu, galera. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau.